Nesse vídeo eu vou te falar o que eu comecei a fazer antes de investir. Você que está pensando em investir, eu quero trocar essa ideia franca contigo. Eu não posso recomendar o que você deve fazer, porque não cabe a mim. O que eu gosto de falar nesses vídeos é o que eu fiz. E se fizer sentido para você, aproveita. Se não fizer, descarta. Mas a gente teve essa troca justa e honesta, tá bom? Quando eu comecei a lidar sabiamente com o meu dinheiro, hoje eu tenho 33 anos, eu comecei a aprender desde moleque, aos 18 anos tive minha primeira empresa. Mas quando eu comecei a lidar sabiamente com o meu dinheiro, primeiro tem que dar parabéns, você que está com esse tipo de pensamento, quero investir, quero crescer, quero ser mais, maior, melhor, pensar no futuro. Primeiro, uau, cara, quero dar meus parabéns para você. Mas eu quero compartilhar alguma coisa que fez muita diferença para mim. Primeira coisa, quando eu comecei a lidar bem com o meu dinheiro, foi criar minha reserva de emergência. Tá, Caio, o que é tal reserva de emergência? A reserva de emergência é um colchão, é um pulmão financeiro que te garante sobrevivência caso algo fora da teu controle, fora do que você estava programando aconteça. E sabe que incrivelmente sempre acontece. O imprevisível é a coisa mais previsível do mundo, tá? Coisas que você não está esperando são as coisas mais certeiras que vão acontecer. Então a reserva de emergência ela tem uma função fenomenal. E como se constrói uma reserva de emergência? Primeiro, para cada pessoa, a reserva de emergência ela tem um tamanho, tem pessoas que têm uma reserva de emergência mais enxuta, outras pessoas têm uma reserva de emergência maior por conta do valor, às vezes, da segurança. Por exemplo, quando eu era solteiro, não era casado, não tinha filho, minha reserva de emergência era de um tamanho. Na hora depois que eu comecei, casei, tive meu primeiro filho, hoje eu tenho meu segundo filho, pretendo ter mais, eu fui aumentando a minha reserva de emergência, porque agora não depende só de mim, né? Outras pessoas dependem de mim também. Então, reserva de emergência é o cálculo de quanto você custa mensalmente. Qual que é o teu custo mensalmente? Por exemplo, só para exemplificar a conta, teu custo de vida é 3 mil. 3 mil por mês. É o teu custo de vida, tá? Para manter a tua estrutura de vida. Uma reserva de emergência é em torno, e aí você pode estipular, tá? Dependendo do teu valor da segurança ou não, de 6 a 12 meses. O teu custo, aqui você tem 3 mil de custo, de 6 a 12 meses do teu custo mensal está lá num fundo de liquidez alta, ou seja, você pode retirar de maneira rápida, sabe? D mais 0, D mais 1, porque você está buscando liquidez alta e com a rentabilidade mediana, porque o principal não é buscar a rentabilidade, claro, você não vai deixar na poupança isso, você tem fundos com liquidez altíssima, muito melhor que poupança, mas o grande objetivo é você ter ali um caixa imediato para uma possível eventualidade. Por exemplo, você perdeu a tua renda, ou, meu Deus do céu, Deus me livre, você tem um problema grave de saúde, ou você tem um acidente, ou acontece alguma coisa, algum grande imprevisto dentro da tua estrutura familiar, enfim, acontecimentos, você tem a tua reserva de emergência. Geralmente especialistas aconselham de 6 a 12 meses. E Caio, como é que eu começo a construir minha reserva de emergência? Primeiro, tendo clareza que ela precisa ser criada. Tá? Muitas pessoas, por exemplo, uma pergunta muito comum que eu recebo é: Caio, eu tenho X mil, o que eu faço? Caio, eu tenho 10 mil, o que eu faço? Tenho 20 mil, o que eu faço? Primeiro, uma dica, começa a acompanhar pessoas expert dentro do assunto, porque, sabe, só de maneira gratuita, as pessoas geram um puta de um valor massa pra caramba, sabe? No meu canal eu não fico exclusivo falando, sabe, de investimento, de finanças. Óbvio, como eu sou um investidor assíduo, eu gosto de falar o que eu faço, porque as pessoas têm curiosidade, tá? Mas é legal você, primeiro, ter acesso à informação. Segundo, coloca no teu radar que a primeira coisa que você precisa construir é a tua reserva de emergência. Tá? Foi o que eu fiz. Antes de começar a pensar, quero investir em ações, quero investir em fundos, quero investir em imóveis, eu fui, cara, preciso do meu pulmão financeiro. Para você começar a criar a sua reserva de emergência, primeiro ter clareza que ela precisa ser construída. Depois é você ter o hábito de fomentá-la, tá? Fomentá-la constantemente. Porque a tua reserva de emergência tem que ser fomentada conforme qualquer recurso entra na sua conta. Foi assim que eu fiz. Colocando de 20% a 40% de todo o rendimento que eu recebia, tá? Desde o meu primeiro real, por exemplo, eu ganhava R$1.000, eu separava de 20% a 40% e ia para construir a minha reserva de emergência. Depois que eu chegava nesse patamar, nesse exemplo aqui, uma pessoa de 3 mil, é uma reserva de emergência em torno de 18 a 36 mil reais. Aí eu comecei a separar de 20% a 40% do rendimento até chegar nesse valor.
E aí quando eu cheguei nesse valor, eu comecei a usar, eu comecei a ter, sabe, investimentos mais sofisticados, eu comecei a pensar e avaliar mais performance, porque isso é fundamental. Mas enquanto minha reserva de emergência não estava criada, porque isso é algo principal. A pior coisa é você ter uma emergência e você ter também do outro lado da moeda investimentos que estão, sabe, travados porque a liquidez é baixa. Ou, por exemplo, o que eu vejo de pessoas que passam apuros e só tem, às vezes tem um imóvel. E a pessoa não consegue transformar rápido o imóvel em dinheiro, sabe? Às vezes tem uma casa sei lá onde, ou um apartamentozinho sei lá onde, e não tem liquidez, não tem reserva de emergência. Aí você tem que fazer? Às vezes você tem que queimar o teu apartamento, você tem que, sabe, queimar o imóvel, porque você precisa do dinheiro rápido para suprir aquela emergência, e aí o barato que saiu caro, aí você perdeu todas as vezes sua rentabilidade, ou você fez um péssimo negócio, porque emergência é sempre emergência. Tá? Agora, quando você tem um fundo para impedir com que isso prejudique as suas finanças, eu já vi até pessoas que quebram por causa que uma emergência vem e não estão preparadas. A pessoa quebra. A família, às vezes, estruturalmente, ela se parte ao meio por irresponsabilidade da não criação de uma reserva de emergência. Comece a seguir pessoas dentro do segmento que são expert. Na internet tem um monte. Eu gravei com um monte de gente fera, sabe? Nath Arcuri, Thiago Negro, sabe? O Perini, enfim, tem um monte de gente fera pra caramba, tá? O que não falta é gente fera disposta a compartilhar, e até de maneira gratuita. Seguir as pessoas, por exemplo, no Instagram, você vai aprender um monte de coisa legal. Colocar a tua reserva de emergência como prioridade para você que não tem esse pulmão financeiro. E terceiro, se você começar a fomentar. Eu comecei com 20 a 40, a gente vai, porra, 20%? Eu sou um cara que eu sempre gostei de viver abaixo do que eu podia, tá? Eu sempre gostei de viver abaixo da minha capacidade. Por quê? Essa sobra que faz a grande diferença, tá? Tem gente que tem uma renda de 2 e vive uma vida de quem ganha 2. Tem gente que tem uma renda de 10 e vive uma vida que ganha 10. Se você não tiver o spread, que é a diferença, tá? Eu sempre consegui, por exemplo, na época que eu ganhava 2, eu vivia uma vida de quem ganhava 1.000. Na época que eu ganhava 5, eu vivia uma vida de quem ganhava 2. E essa diferença foi construindo a minha reserva de emergência, depois os meus investimentos mais sofisticados e por aí vai. Então, se você tiver esses 3 passos, eu tenho certeza que a tua reserva de emergência vai ser construída se você também sempre for uma pessoa ambiciosa e também pensar no que eu julgo mais importante para a saúde financeira, tá? É como ganhar mais, tá? Ganhar mais, gastar bem, sabe? Investir melhor, ser mais respeitoso com o seu dinheiro, isso traz uma harmonia. Agora um porém, tem uma coisa legal de ressaltar. Muitas pessoas também me perguntam, Caião, eu começo a construir minha reserva de emergência ou pago as minhas dívidas? Eu não posso falar o que você deve fazer. Eu posso falar o que eu faço. Para mim, não tem investimento melhor do que você honrar seus compromissos. Não tem investimento melhor do que você honrar seus compromissos. Então, a primeira coisa, honre os seus compromissos. O segundo, tenha a sua reserva de emergência para que isso não aconteça mais. E depois, a partir do momento que você construiu a sua reserva de emergência, aí você começa a usar investimentos mais sofisticados, tá? Acompanhando sempre experts e especialistas da área, que você vai ter dicas extremamente valiosas, sempre também seguindo o teu perfil, né? Se é uma pessoa mais conservadora, mais arrojada, isso tem que ser muito levado em vista também. Mas é um tema muito importante, que eu nunca falei aqui no canal, mas, puxa, como foi determinante dentro da minha vida? Sabe, momentos de inverno, porque passa para todo mundo, as estações do ano chegam para todo mundo. O verão, o inverno, a primavera, ou não sei, momentos mais de abundância, puta, tudo dando certo, às vezes pegou na veia alguma coisa. O inverno mais rigoroso, ou seja, puta, veio os desafios mais intensos, mas se você está preparado, se você tem um pulmão, se você tem um colchão, se você tem um cobertor financeiro, faz você não perder a razão, sabe, te mantém muito mais firme num meio mais adverso. Puta, como eu queria que todo mundo tivesse um colchão financeiro, incrivelmente, né? Incrivelmente ia passar de maneira muito mais sábia, um controle emocional muito mais rígido e, de certa maneira, a carga de estresse seria muito mais aliviada porque você se preparou, tá bom? Então essa é a dica, vídeo de hoje. Minha pergunta, até para conhecer um pouquinho mais todos vocês. Você já tem a tua reserva de emergência? Coloca aqui, se você tem ou não. Ou se você está em construção. Caião, não tenho ainda assim meu objetivo, mas estou em construção. Coloca, tipo, eu já tenho, a minha está em construção, puta, vou começar a partir de hoje, tá? Existem só esses 3 grupos de pessoas aqui nesse vídeo, beleza? Foi um prazer estar contigo, espero que tenha sido de bom uso esse vídeo e no mais, nos vemos no próximo bate-papo, tá bom? Todo mundo, nos vemos no próximo. Tchau!